Salve, salve, meus alunos, ex-alunos e todos aqueles que estão assistindo. Essa é a nossa primeira edição do Aula Online, espaço em que nós vamos escolher um tema e dentro desse tema nós vamos discorrer de todas as matérias e conteúdos que poderiam ser cobrados dentro da Química. O tema escolhido para essa primeira aula é o tratamento de água, as ETAs, as estações de tratamento de água. Gostaria de iniciar fazendo algumas considerações. Você já se perguntou sobre a qualidade da água que nós consumimos? A água potável está fortemente relacionada à qualidade de vida, saúde pública e desenvolvimento humano. É muito importante a gente lembrar que a água tratada é um dos pilares do que a gente chama de saneamento básico. No Brasil, são 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Anualmente ocorrem cerca de 340 mil internações por problemas gastrointestinais gerados, principalmente pelo consumo de água sem tratamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essas internações estão entre as principais causas de morte infantil no mundo e por isso é tão importante a gente pensar no tratamento de água. Bom, galera, não é o objetivo dessa aula entrar nessa questão sociopolítica, mas infelizmente o Brasil ele tem os índices relacionados ao saneamento básico praticamente assim vergonhosos frente a outros países, inclusive países que são menos, vamos falar assim, favorecidos tanto como fonte de águas quanto recursos financeiros para isso. Mas o nosso objetivo hoje é passar pelas fases do tratamento de água e ver quais são as considerações a serem feitas dentro da química ali. Eu vou começar fazendo com vocês um apanhado geral das principais fases que nós temos no tratamento de água e aí, obviamente, na sequência nós vamos destacar cada um deles, e as reações envolvidas e o que nós vamos ter de maior destaque para cada uma dessas fases. Bom, vamos começar. Primeiro a gente vai precisar de uma fonte de água, onde nós iremos fazer a captação. Essa captação ela pode ser uma captação superficial, né? Ou ela pode ser uma captação feita num poço, que é o subterrânea. Bom, essa água vai através da adutora ser levada até a estação de tratamento, né? Onde inicialmente ela começa passando por um processo de oxidação, que basicamente hoje no mundo inteiro é feito através da adição de cloro, ok? Depois essa água ela vai passar por um processo de coagulação, acréscimo de substância química, que vai forçar ali a aglutinação de micropartículas, para que na sequência nós tenhamos a fase de floculação, tá? Bom, junto com a floculação nós vamos ter a decantação, ajudando na remoção dessas partículas sólidas que estão presentes na água. Depois essa água passa por um processo de filtração, essa filtração feita de carvão, areia e cascalho, uma desinfecção com outro agente oxidante, que pode ser o próprio cloro novamente, né? Correção de pH, geralmente feita com a cal virgem, para deixar esse pH dentro do ideal de consumo humano. A fluoretação, que é o acréscimo de substâncias químicas com a presença de flúor, né? Para prevenção de cáries. Essa água vai para o armazenamento e é distribuída até o consumidor final. Vamos agora passar por cada uma das fases desse tratamento, dando os destaques necessários para elas. Primeiro, a água vai passar por um processo de captação, adução. Nós vamos escolher uma fonte de água onde ela vai ser retirada. Um rio, um lago, um poço, né? É de extrema importância destacar que o tratamento de água na cidade, ele não é linear, ele não é igualzinho em qualquer lugar, porque depende muito da qualidade da água que está sendo retirada. Em alguns casos, você tem retirada de água feita em poços, em pequenas cidades, que a água ela já é praticamente potável, passando só por um tratamento de descontaminação biológica e por alguns controles de qualidade. Tá? Então, a captação ela é feita numa determinada fonte e nós vamos usar a adutora, que é um sistema de tubulações, bombas e todos os equipamentos que são
utilizados para levar essa água até a estação de tratamento. Como eu disse, dependendo da fonte, ela pode estar contaminada com resíduos sólidos de grande porte, lixo, por exemplo, né, garrafas de plástico, aquela chinela havaiana, eu brinco com os meninos, o gato morto, né? Então ali, antes da captação pelas bombas, é feito um pré-tratamento. Esse pré-tratamento geralmente é feito por gradeamento. Um sinônimo ali que você teria para gradeamento, tamização ou ainda peneiração, ok? Então a captação seria a parte inicial em que você vai escolher uma fonte e levar essa água até a estação de tratamento. Nós vamos agora assistir um vídeo lá na represa de Guarapiranga, São Paulo, em que vai mostrar um trechozinho dessa parte de captação e adução. Vamos lá? Hoje a gente vai mostrar como essa água aqui é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente está aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas PET boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá para transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas, que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. Bacana, gente. A segunda fase, essa água vai receber uma carga de cloro. Essa parte é denominada oxidação ou pré-cloração. 2 motivos para você fazer uma pré-cloração. O primeiro é você já dar uma diminuída na carga de contaminação biológica que possa estar presente nessa água, evitando contaminação do resto da linha onde haverá o tratamento. Segundo, que é o principal dessa pré-cloração, é você promover a oxidação de parte dessa matéria orgânica e principalmente alguns metais que estão solubilizados nessa água. Por exemplo, manganês e ferro, né? Poderia passar por um processo de oxidação, favorecendo assim a remoção desses metais. Bom, aqui a química tem início, né? A gente vai ver a reação que está envolvida dentro do processo. Ao colocar o cloro na água, vai rolar um sentimento. O que é um sentimento, gente? Uma reação, formando o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. Tudo bem? Ácido clorídrico, que é um ácido forte, né, vai estar totalmente ionizado dentro da água, fazendo com que essa água, que já tinha precocemente um caráter ácido, se torne nesse momento levemente mais ácida, tá? O ácido hipocloroso, ele é um ácido fraco, mas ele é o nosso objeto dessa reação. É ele que nós estamos desejando a sua presença na água, porque ele vai atuar como oxidante. Lembrando que mesmo sendo fraco, ele tem a possibilidade de uma ionização, e essa ionização dele formaria o íon hipoclorito, que é o seu par conjugado. A parceria entre o ácido hipocloroso e o hipoclorito é que vai dar para nós condições de criar um meio oxidante para a remoção desses metais e de parte da matéria orgânica que poderia também passar por esse processo de oxidação, ok? Nessa fase, gente, poderia ser utilizados outros oxidantes, né? Por exemplo, de repente, for fazer o uso ali de um ozônio, né? Mas no tratamento de água, como é um tratamento de grande porte, muitas vezes é procurado ali o custo-benefício maior, né? Você utilizar de substâncias que tenham uma efetividade com um custo relativamente baixo. Nesse ponto, o cloro ele é aquele que vai prevalecer no tratamento de água da maioria das cidades que nós temos no mundo, ok? Bom, galera,
Essa água, ela tá com pH abaixo de 7, lembra? Esse pH abaixo de 7 significa a água de caráter ácido. Ela vai passar agora por um processo de pré-alcalinização. Então, nós vamos acrescentar aqui a cal virgem. Cal virgem, lembrando que ao encontrar a água, vai rolar aquele sentimento se transformando em cal hidratada. Vamos falar bonitinho? O óxido de cálcio vai reagir com a água, formando o hidróxido de cálcio, que é uma base forte que vai sofrer dissociação e liberar hidroxilas no meio, neutralizando ali o excesso de H+ que estariam presentes na água, ok? É importante a gente lembrar que para consumo humano, recomenda-se um pH da água entre 6 e 9,5. De preferência, dentro da faixa que a gente chama de pH fisiológico, ok? Essa pré-alcalinização, ela tem o objetivo aqui, não ainda de deixar a água apta a ser consumida com pH ideal, mas ela vai favorecer tanto o processo de oxidação, que nós vimos na tela anterior, quanto o processo de coagulação, que vamos ver que é o processo posterior. Então, essa correção do pH da água nesse momento vai favorecer esses dois processos, ok? E nós vamos ver como. A próxima fase, galera, é a coagulação. Nessa fase é adicionado sulfato de alumínio, pode ser cloreto férrico ou outro coagulante, seguindo de uma agitação violenta da água. Assim, as partículas de sujeira ficam eletricamente desestabilizadas e mais fáceis de agregar. Galerinha, hoje o principal coagulante utilizado aí é o sulfato de alumínio. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Micropartículas que não iriam se agregar, né? Elas vão sofrer uma desestabilização elétrica a ponto de começar a rolar assim uma agregação intensa dessas micropartículas, formando flóculos maiores, ok? Eu vou te mostrar a atuação do sulfato de alumínio, que é a substância mais utilizada. Então, por exemplo, quando você tem o sulfato de alumínio reagindo com o hidróxido de cálcio, você tem a formação do sulfato de cálcio, que é um sal pouco solúvel e vai precipitar, e o hidróxido de alumínio, tá? O hidróxido de alumínio é a substância que nós gostaríamos de formar nessa reação. É uma substância insolúvel, é uma substância que ela é meio que preguenta. Na água ela forma algo assim meio que gelatinoso, e isso vai favorecer a agregação de micropartículas formando flóculos maiores, ok? Essa é uma forma de você promover coagulação com um custo operacional menor. Obviamente, nós temos outras substâncias químicas que poderiam ser acrescidas à água, que poderiam também dar esse efeito, né? Inclusive, utilizando aí das cargas elétricas, como, por exemplo, um coagulante catiônico, aniônico, etc, tá? Outra reação paralela que vale a pena a gente destacar do acréscimo do sulfato de alumínio é a própria hidrólise, né? Lembra que o sulfato de alumínio vem de um ácido forte e uma base fraca. Então, o íon alumínio está passível de reagir com a água, formando hidróxido de alumínio e formando íons H+, que tornaria essa água o quê? Ácida, ok? Se você observar, a cal, que nós vimos no processo anterior, ela não só é o reagente dessa reação de dupla troca para formar o hidróxido de alumínio, como ela iria favorecer nessa segunda reação por deslocamento a formação do hidróxido de alumínio. Lembra? A cal, sendo básica, vai consumir o H+, permitindo aí o deslocamento desse equilíbrio no sentido de formar mais hidróxido de alumínio. Então, esse hidróxido de alumínio ele vai atuar nessa coagulação da água. Na sequência, nós teremos o processo de floculação. Você poderia acrescentar substâncias também que vão favorecer a uma floculação mais intensa? Sim. Por exemplo, nós temos no mercado aí alguns floculantes que são poliméricos, né? A base de acrilamida, por exemplo, a poliacrilamida, que seria uma substância polimérica que vai ajudar o hidróxido de alumínio
a agregar micropartículas e formar flóculos maiores, o que eu poderia, de repente, ter um processo de decantação e floculação mais rápido. A princípio, nas grandes estações, onde você tem uma carga poluidora na água baixa, não tem necessidade de um acréscimo de mais um agente floculante. Então, o próprio hidróxido de alumínio vai assumir esse papel. Nós teremos essas micropartículas aí agregando, né? Algumas delas vão boiar, que é o processo de flotação, e parte dessas partículas e flóculos formados, eles irão para o fundo no processo de decantação. Esse processo floculação-decantação, ele é o responsável pela retirada da grande parte da matéria sólida que estava presente ali na nossa água tratada, né? Que está sendo tratada, desculpa. Então, a decantação, deixa eu mostrar aqui os tanques de decantação. Eles vão deixar essa água praticamente estática, né? Sem muita movimentação, onde você vai ter ali, através da força da gravidade, fazendo com que aqueles flóculos maiores sejam arrastados para o fundo, ok? Essa parte aí de cima são os vertedouros, que eles vão tirando praticamente só a água da superfície, fazendo com que a contaminação sólida ela fica retida mais no fundo. Ok? Bom, galera, nós vamos assistir mais um vídeo, mais um pedacinho de um vídeo, que vai mostrar essa questão da coagulação, flotação, decantação. Ok? Vamos lá? Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para sua água. Está numa estação de tratamento que é justamente para tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá para o chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertentes. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Para que serve? Serve para pegar só a água que está bem na superfície, que está por cima, porque a sujeira já está lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi para o fundo, a água está bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto. Gente, olha o resultado do flocão, que foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo, assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? Pessoal, gostaria que você observasse nesse vídeo que foi acrescido aí um floculante polimérico e por isso nós vimos aquela intensa espuma boiando na água, né? E ali com agregação bem intensa, ali todo o polímero fica retido naquela água superficial. E aí essa água da parte de baixo, ela passa para os tanques de decantação. Então você vai ter a retirada de resíduos sólidos pela flotação, que é o que boiou, e via decantação. Como mostrado aí no vídeo, ela coloca a mão ali naquele lodo, né? Usando ou não um floculante a mais, você tem retenção de lodo no fundo dos tanques de decantação. De tempos em tempos, você tem que fazer ali a retirada desses resíduos sólidos que estão ali no fundo, ok? Bom, galera, vamos para a próxima fase. Micropartículas ainda podem estar em suspensão nessa água, mesmo passando pelo processo de coagulação, flotação, decantação.
Essas micropartículas serão retiradas nos filtros, tá? Esse filtro, ele é formado basicamente de uma camada de carvão, areia e cascalho. Dependendo da carga de filtração, você pode fazer multicamadas, colocando pedregulho, pedras maiores, menores, etc. Bom, a ideia é que essas fases colocadas ali nessa coluna sirvam de barreira física, deixando passar apenas aquilo que está dissolvido na água, ou seja, a fase líquida, retendo qualquer fase que ainda esteja no estado sólido, em suspensão nessa água. É de extrema importância lembrar que o carvão, além de barreira física, ele exerce uma segunda função, o processo de adsorção. O material ele é poroso, ele vai reter substâncias, né, por adsorção, que poderiam causar algum tipo de odor ou sabor nessa água. Então, dependendo da qualidade de substâncias voláteis que possam estar presentes nessa água, você precisa de uma carga maior ou menor na coluna de carvão, tá? Vamos assistir mais um videozinho, mais um trechozinho, mostrando o processo de filtração. 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas e aqui a gente consegue ver um pouquinho porque ele está vazio, está sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão areia e embaixo de tudo isso bastante pedra para que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E para limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro para fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Moçada, bem bacana observar nesse vídeo, né? Que eles mostram a retrolavagem, que é você fazer a água fluir no sentido oposto à filtração para fazer retirada da sujeira e de tudo aquilo que acumulou naqueles filtros, tá? Então, o processo de filtração é uma das partes mais importantes que nós temos desse tratamento, que ele vai garantir a retirada de qualquer micropartícula ou resíduo em suspensão. Logo na sequência, essa água vai para o tratamento final. Ela vai receber uma carga de 3 grupos de substâncias químicas com objetivos diferentes. Agora nós teremos uma pós-cloração, né? Uma nova correção de pH e também a desinfecção final dessa água. Começando pelo acréscimo da cal, né? Nós vamos chamar de pós-alcalinização, já que lá no início nós tivemos uma pré, né? Esse momento agora você precisa garantir que a água ela vai ficar dentro da faixa de pH adequado para consumo humano. A reação nós não vamos repetir, né? Essa cal, ela vai ser uma substância alcalina que vai fazer aí o ajuste de pH para que ele fique dentro daquela faixa que a gente considera lá de pH ideal, né? O ideal utilizado hoje dentro dos processos a nível de estações nacionais é você ter ali um pH levemente básico saindo da estação de tratamento, ok? Bom, o cloro, agora nós vamos chamar de pós-cloração, né? Ele vem agora com um objetivo diferente. Não mais promover a oxidação de matéria orgânica ou, de repente, ali de metais pesados. Agora é garantir a desinfecção e a retirada de micro-organismos que poderiam estar ainda contaminando essa água. Então é feita uma última adição de cloro, né? Ela garante que a água fornecida chegue isenta de bactérias, vírus, até a casa do consumidor. Então aqui nós vamos fazer a desinfecção. O cloro está agindo aqui como um germicida. Obviamente o papel químico é o mesmo, ele atua promovendo a oxidação desses micro-organismos, ok? Bom, galerinha, por último, não fazendo parte do tratamento de água, mas sim um acréscimo que é feito para levar esse flúor até a população e fazer uma prevenção de cáries. Então, essa água vai receber uma carga de substâncias químicas que vão liberar flúor, né?
A substância hoje mais utilizada é o ácido fluorsilícico, tá? Pode ser utilizado também o fluorsilicato de sódio. Essas duas substâncias não são as mais efetivas, né? Na hora de você fazer uma fluoretação, mas volto a insistir, são aquelas que têm um custo operacional menor e vão levar um maior custo-benefício. Esse seria o termo a ser utilizado aí, tá? Obviamente a fluoretação não tem nenhum vínculo com o tratamento de água e seria só uma forma de você prevenir cáries, né? Chegando essa água aí até a população, ok? Bom, galerinha, por último, essa água vai para o armazenamento. O pessoal chama isso de reservação, né? Então, essa água filtrada ela vai para grandes reservatórios, aí sim, reservatórios isolados e fechados, para garantir que essa água seja mantida numa determinada qualidade, né? Eu não citei aqui, mas todas as estações de tratamento de água, elas têm laboratórios que colhem a água nas várias fases do tratamento e vão mensurando a qualidade que cada um desses tratamentos está tendo. É o que a gente chama de controle de qualidade, né? Então, em cada fase dessa que nós passamos, existe ali uma coleta amostral em que você faz uma análise técnica, né, para ver se efetivamente aquele processo ele atingiu o seu objetivo ou não, ok? Para finalizar, gente, eu vou fazer com vocês um resumo de todas as fases que nós passamos aqui, né? Então, a gente começou com a captação da água de uma fonte, fizemos ali aquele processo de retirada de macropartículas através do gradeamento ou tamização. A adutora leva até a estação de tratamento, onde a água recebe uma carga de cloro, cal, sulfato de alumínio. Passaremos pelo processo de floculação, decantação, dois processos em que nós teremos ali a retirada da grande parte da carga poluidora em suspensão no estado sólido. Os resíduos dessas que sobraram nesse processo vão para a filtração. E lembrando que na filtração nós temos também a participação do carvão na adsorção, retirada de substâncias voláteis que poderiam dar cheiro ou sabor nessa água. Teremos, por final, o tratamento por adição de cloro para desinfecção, cal para correção de pH e o flúor para fluoretação. Essa lei no Brasil de acrescentar flúor no tratamento de água ela é de 1974. Depois essa água vai para o reservatório e é distribuída para a população. Vamos assistir mais um vídeo fazendo todo um resumo disso que nós trabalhamos na aula de hoje. A água é um espetáculo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do jeito como a Sanepar cuida da água que é bebida pelos paranaenses. E vamos desde o começo. Ups! É aqui mesmo que tudo começa. Na natureza. Nas áreas reservadas para captar a água, que são chamadas de mananciais. Esse lugar de pegar água é protegido por lei e todo mundo deve cuidar. Às vezes tem uma represa para ajudar a garantir que vai ter água, mesmo em tempos em que não chove. Então, nos mananciais, a Sanepar tem grandes bombas que puxam a água. Ela vai por imensas tubulações até o lugar onde a água vai ser muito bem cuidada. As ETAs, Extrações de Tratamento de Água. São várias etapas de tratamento. Tanque para coagulação, onde a água recebe sulfato de alumínio para juntar as partículas sólidas como a argila, a terra. Floculação, onde a água em movimento faz com que as partículas sólidas se juntem em flocos maiores. Decantação, quando a água repousa por um certo tempo e as impurezas vão para o fundo dos tanques.
Daí, a água passa por filtros de carvão, areias e pedras, retendo impurezas minúsculas. E, finalmente, aplica-se cloro para eliminar micro-organismos e flúor, que ajuda a prevenir a cárie. Antes de chegar na sua casa, a Sanepar faz muitos testes para analisar a qualidade da água. Mais de 1.500.000 testes por mês. Isso faz com que a água seja o alimento mais bem cuidado do mundo. Então sim, tratada, testada e aprovada, a água da Sanepar vai para a grande rede de distribuição até chegar na sua casa. Se juntar todas as tubulações da Sanepar, dá mais de 2 voltas ao redor da Terra. Sim, da nossa Terra, que tanto precisa de água. Água de beber. Água da Sanepar. Moçada, espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Gostaria que você desse uma olhada com carinho na hora de estudar nos métodos de separação de misturas. No caso do tratamento de água, a gente destaca a questão do gradeamento, tamização, né? A flotação, decantação e filtração. Te aguardo para o nosso próximo encontro. Vou disponibilizar o PDF com os slides utilizados nessa aula lá na descrição do vídeo no canal. Fiquem atentos às novidades, divulgue para os seus amigos e vamos tentar espalhar um pouquinho de química para esse mundo que está cada vez mais hostil. Valeu, galera, forte abraço e até a próxima. Beijo!